O terceiro filme da franquia Entre Facas e Segredos vai trazer aí um novo desafio, que é simplesmente ser diferente de tudo que já veio antes aí nessa franquia. Porém, apesar de ser difícil essa missão, né, parece que com o Rian Johnson, que é o escritor e diretor dessa franquia toda, né, parece que tudo fica mais fácil. Porque ele vai pegar novos temas, novas discussões e vai jogar ali no meio daquele mistério que está para ser resolvido pelo Benoit Blanc. E confesso que dessa vez, quando ele vi que a escolha dele era passar, né, toda a história ali dentro de uma igreja, dentro de uma história que vai envolver muitas pautas religiosas, políticas, eu tinha muita dúvida se isso ia dar certo e nem ia ficar apenas uma crítica barata, sabe? Mas no final das contas, é impressionante como o Rian Johnson consegue entreter tanto com o seu mistério e tanto com os temas discutidos que são bem sérios, apesar de ele tirar sarro o tempo inteiro disso. A Netflix finalmente liberou acesso em seu streaming para Vivo ou Morto, o terceiro filme da franquia Entre Facas e Segredos. Né? Infelizmente não liberou nas salas de cinema, não teve um pré-lançamento nas salas de cinema, algo que eu queria muito ter visto, porque tem uma fotografia muito bonita, muito azeitada e com seu roteiro assim, que se mantém vivo e acelerado o tempo todo. Ia ser muito legal ter visto isso no cinema, com seus inúmeros plot twists, com as pessoas se surpreendendo, com as pessoas reagindo ao seu lado. Ia ter sido mais legal, né? Uma pena. O detetive Benoit Blanc, interpretado aí pelo Daniel Craig, ele vai talvez enfrentar um dos seus mistérios mais difíceis até agora na sua carreira. Ele vai para uma pequena cidade investigar uma igreja onde o seu principal padre foi assassinado. Ali ele vai tentar desvendar um complexo sistema de hipocrisia, de política, crítica social ali, tudo dentro de 2 horas e meia que correm assim, muito rápido. O longa estreia uma quantidade enorme de bons atores, como por exemplo Josh O'Connell, Glenn Close, Jeremy Renner, Mila Kunis e vários outros. O filme tem uma abordagem na sua edição e na sua montagem que já é muito diferente dos outros, porque ele não vai ser uma abordagem apenas linear, e ele vai ser um filme quase inteiro narrado, algo que traz um novo frescor ali para a franquia. E também que é algo difícil quando você faz um filme narrado, você justificar isso, mas o roteiro é tão bem feito, encaixa tão bem com a narração e com esse estilo de montagem que tudo vai muito natural e muito tranquilo. E na minha opinião é o filme que tem o melhor ritmo de toda a franquia, né? Um filme que tem um ritmo muito legal, é acelerado. E outra coisa também que o longa vai trazer um pouco diferente é que ele vai afastar o personagem do Daniel Craig como o grande protagonista da série. Ele vai ser, nesse caso, nesse filme, ele vai ser apenas um coadjuvante tentando resolver, às vezes não conseguindo resolver, e o Josh O'Connell, que é o padre, aquele padre idealista, né, ele vai ser o personagem principal do filme. E esse personagem ele vai tentar ali representar o que a igreja deveria ser, mas não o que ela se tornou. O que eu achei interessante da forma que ele constrói o roteiro e toda a crítica ali dele desse filme é que ele não torna a igreja, o cristianismo, o vilão do filme. Muito longe disso, né? Porque é algo que vários filmes de Hollywood simplesmente atacam o cristianismo como se fosse aquela coisa má, apenas má, que não tem nuance, sabe? Tudo é má do cristianismo. E esse filme faz diferente, ele pega e fala, tem um lado bom, tem um lado ruim, ele tenta achar os meandros daquilo, e dentro disso ele vai construir o Josh O'Connell como esse personagem que é super cativante, que você se conecta com ele. E o que o filme vai fazer é ao contrário, em vez de criticar o cristianismo e a instituição igreja, ele vai criticar as pessoas que fazem parte disso. Então, desde os seus seguidores, desde os seus padres, e vai criticar como tem uma parte delas, sim, que usa da sua influência para ganhar mais poder, seja ele político ou monetário, representado, né, por alguns personagens que estão no filme. E dentro disso, o Rian Johnson ainda vai trazer uma mensagem que é muito bonita, que é a paixão daquele padre interpretado pelo Josh O'Connell, nosso protagonista, que é a paixão dele por poder mudar a vida de algumas pessoas de maneira significativa, seja ela dando algumas dicas, falar sobre um pouco sobre amor, sobre perdão, sem ter que apelar para a política, sem ter que apelar para o seu próprio ego, apenas falar sobre perdão, sobre se perdoar, e isso é um tema que é muito constante no filme, né? E o tema familiar é muito constante no filme e tudo se encaixa muito bem. E dentro das hipocrisias que ele vai explorando dessas pessoas, né, das hipocrisias e críticas que ele vai jogando nessa pessoa, ele joga um mistério ali no meio. Obviamente o mistério é o grande foco do filme, né? E é um mistério muito difícil de ser solucionado. É um mistério que instiga, é um mistério que você tem dúvidas sobre o que realmente está acontecendo.
e você não sabe o porquê, você não sabe quem, e toda hora troca o que você está pensando sobre o filme. E isso é muito difícil você fazer, tornar um filme de mistério realmente imprevisível, mas o Rian Johnson conseguiu pela terceira vez seguida fazer um filme completamente imprevisível. E apesar disso, gente, dele mandar muito bem, eu acho que o Rian Johnson é um baita diretor, eu gostaria de ver ele fazendo algo um pouco diferente, né? Falta ele sair um pouco dessa franquia Entre Facas e Segredos e fazer mais coisa. Porque ele chutou a porta com Looper quando ele chegou realmente, né, nas caras de Hollywood. Depois ele apareceu aí com Star Wars Episódio 8, que eu acho que é um baita filme legal. Apesar de muitas pessoas criticarem, eu continuo sendo um grande defensor desse filme. Ao deixar o Daniel Craig de lado, né, para deixar o foco todo no Josh O'Connor, no personagem dele, a gente dá mais espaço para desenvolvimento de personagem. Apesar de ser o mistério foco, a gente tem muito mais desenvolvimento de personagem nesse filme do que em outros. É muito mais focado em mensagem do que os outros, na minha opinião. E até por isso eu acho que esse filme acabou sendo meu favorito, porque eu gosto de filmes de mistério, gosto muito, mas eu prefiro um filme mais focado em personagens e na história. E ele ainda vai fazer uma comparação que é muito interessante, que eu nunca tinha parado de pensar nisso, sobre como os padres também são contadores de história, como padres, essa paixão que o padre Jude também tem por ser padre, né, ele também existe em escritores, em cineastas, em contadores de histórias no geral. Achei uma comparação interessante que eu nunca tinha parado para pensar antes. E muitas vezes o que eu achei muito louco é que o filme ele vai abraçar o terror. Sim, às vezes não tem algumas cenas de terror, às vezes bem caricatas, mas é a intenção, que foram muito interessantes na minha opinião. E aparentemente a franquia está muito longe de acabar. Eu espero mesmo, eu sinto que o Rian Johnson ele achou ali a fórmula dele, e ele toda vez ele consegue dar um twist nessa fórmula, alterar um pouco, usar o Daniel Craig de várias maneiras diferentes. É muito interessante a forma que ele faz esse filme, é muito diferente do que os outros fizeram. E assim, eu realmente queria que esse filme tivesse sido lançado no cinema, porque eu sinto que o Rian Johnson, ele entende o cerne do que é fazer cinema grande, fazer cinema pipoca, que entretém sim, tem como foco entreter, mas ele não deixa de passar mensagens importantes sobre política, sobre religião, sobre várias informações ali que você tem que ter para poder moldar a sua opinião ao redor disso, de realmente se questionar. Será que tudo aquilo que eu estava pensando realmente é real? Será que realmente tudo que eu estava pensando eu estava certo? Será que aquela pessoa não tem um lado dela? Eu gosto muito desse tipo de cinema que o Rian Johnson pratica.